Estamos online. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Victoria Alande Paloni, eu sou a presidente desse grupo de trabalho que vai tratar do regimento interno da CRE. E a gente está aqui para dar início às nossas discussões, aquilo que a gente pretende trazer de proposta para o nosso regimento interno. Eu passo a apresentação ao resto do grupo. Olá, gente. Tudo bem? Eu sou o Juan, sou aluno do mestrado do programa de economia daqui, da FEARP, e eu sou o relator desse grupo de trabalho. Boa tarde, eu sou o Vitor Hugo, sou da graduação em Economia e sou membro do grupo de trabalho do regimento interno. Isso, eu esqueci de falar, eu sou a representante discente das entidades estudantis e meu curso é Finanças e Negócios. Bom, eu reuni alguns tópicos que a gente pode discutir sobre o regimento interno, um pouco baseado naquilo que o Rafael mandou no grupo, um pouco baseado no que eu pesquisei de outros regimentos internos, de alguns manuais, inclusive o próprio governo federal disponibiliza um manual de boas práticas para elaboração de regimentos internos, aí eu estava dando uma lida, e talvez seja uma boa a gente começar pensando sobre o que é que a gente vai tratar nesse regimento, qual vai ser a duração desse regimento, quem pode alterar o regimento e esse tipo de coisa. Eu acho que para mim é muito simples. A gente pega, define uma proposta do que a gente acha que seria interessante, aí a gente manda essa proposta para aprovação lá na reunião do dia 16, né? Uhum. E aí a gente deixa ver o que o pessoal acha das nossas ideias, e mediante aprovação o regimento interno começa a valer. Eu sou da opinião que o regimento interno tem que ser simples, mais simples possível, e que não tem que ser algo que, enfim, não pode ser um empecilho para a realização dos trabalhos. São esses dois pontos. Agora, sobre quem acho que deve alterar, eu acho que tem que ser algo que, se realmente precisar de alguma alteração, eu acho que a gente teria que se reunir, como fazendo o mesmo processo que a gente está. Se o pessoal mais para frente achar que precisa alterar alguma coisa, a gente volta, faz a alteração, apresenta, e aí o pessoal discute lá. Eu acho que tem que ser nada muito diferente disso, porque senão... Porque, assim, imagino que não vão ter muitas alterações. Sim, eu concordo também. Tem que ser um regimento objetivo, que cumpra a sua função, que é reger o que a CRE vai fazer, e de forma eficiente. Precisa ser eficiente, objetivo, claro, também. De forma, a gente pode escrever um regimento bastante otimizado, não no sentido de resumido, mas de eficiência, de objetividade. E caso seja necessário reescrever, eu também concordo com a sua proposta da gente fazer o mesmo processo que a gente está fazendo aqui, convoca uma reunião, a gente discute, muda o que precisa ser mudado e leva para votação, para ser aceito ou não. Eu acredito que seja mais ou menos isso mesmo, esse primeiro tópico. Então, vocês querem propor trazer as ideias de vocês, aquilo que vocês pensaram? Tem alguma coisa que seja mais urgente para a gente discutir primeiro? Eu acho que você podia dar os tópicos seus, um panorama geral, e aí, se tiver alguma coisa que a gente acha que tem que adicionar ou que tem que discutir, a gente menciona. Beleza. Eu separei algumas coisinhas. Primeiro eu pensei sobre a mesa diretora, que, se eu não me engano, o Rafael, ele compõe a mesa diretora, o coordenador, subcoordenador, né? E qual é o
o nível de autoridade que essa mesa diretora vai ter na CRE. Por exemplo, caso alguém não se submeta a uma decisão deles, eu esqueci, me fugiu a palavra agora, mas como eles podem agir, qual o nível de autoridade que eles têm sobre a CRE, ou se eles estão lá mesmo só como pessoas para dar um apoio e legislar, assim, entre aspas, administrar ali a CRE, ou se eles realmente têm algum poder de coerção, digamos, aos membros da CRE. Olha, eu sou da opinião que a mesa diretora tá lá para facilitar os processos, para as coisas ocorrerem da maneira mais para as coisas ocorrerem da maneira mais rápida, mais fluida possível. E Certo. que quem está com realmente o poder de decisão são os representantes, né? Que também, em certo ponto, inclui quem está na própria mesa diretora, porque eles também são representantes, né? Sim. Então, eu acho que, assim, isso tudo vai depender da maneira com que a gente quiser tomar as decisões dentro da comissão. Porque, dependendo da maneira como a gente escolher tomar as decisões, do quanto de poder a gente vai dar para que a gente propõe dar para eles ou não, eu acho que, e sim, para mim, a pessoa não os poderes que eles têm que ter são esses poderes tipo, de convocar reunião, de estabelecer os prazos, e dessas coisas assim para facilitar os processos. É o que eu Entendi. acho. Porque assim, a gente precisa de alguém para tipo colocar os prazos, para colocar as reuniões, para marcar as coisas, enfim. Isso eu acho que inclusive mesmo sem regimento interno já está sendo feito. Isso, né, na minha opinião, tem que ser mantido. Sobre dar mais poderes, eu sou da opinião que quem tem que estar com o poder de decisão sobre as coisas que vão entrar ou não na nova proposta de estatuto são os representantes. Aqueles que votam. E Concordo. que inclui eles também, né? Porque eles também são Sim. representantes. Mas assim, tipo, eu não acho que eles deveriam ter. Não como mesa diretora, É, como. Entendi. tipo, assim, já tem o poder de ser o agenda setter, né? Eles que estão definindo as coisas que estão sendo discutidas, colocando os grupos de trabalho. E também decidindo os prazos. Que, pra mim, eu acho que dessa maneira tá bom. Se manter do jeito que tá sendo feito. Certo. Você concorda, Victor? Concordo. Acho que durante agora a nossa reunião até o fim a gente vai tratar bem isso tudo. Principalmente com a base que a gente teve, que principalmente que o Rafael pediu pra gente tratar e tudo mais. Eu também concordo. Eu acho que pode ser mantida essa forma como já está sendo feita, mesmo sem o regimento interno, que é eles mesmo como um órgão mais de administração, assim, de nos ajudar a funcionar com os prazos, com a abertura de grupo de trabalho, convocação de reunião, mas também não com esse poder não dos seus componentes, né? Porque as pessoas lá também têm o poder de participar da CRE, mas não com o poder de, como mesa diretora, estar acima dos votantes. Então a gente pode. Deixa eu só escrever. Acho que fica mais ou menos assim, essa parte. O próximo tópico é um pedido que o Rafael fez, ele mandou lá para a gente, sobre a forma de votação da CRE. Todas as votações vão ser por votação simples, ou a gente pode colocar uma aclamação, ou vai depender das propostas, a gente faz votação simples, ou pode incluir a aclamação. Eu sou da opinião de que
pode ter sim aclamação, é importante, porque se a gente for fazer uma votação simples para toda a mínima proposta que tenha, o nosso objetivo é ser eficiente. Então, pode ter sim aclamação, mas eu acho que talvez dependa do nível da discussão, do nível da proposta, do quão interessante é fazer uma votação e do quão interessante não é. Pode falar. Acho que dá para, se for necessário usar as duas, dá para a gente colocar para qual situação usar, no caso, né? Então, por exemplo, quando for terminado um grupo de trabalho e alguém quiser fazer uma emenda ou adicionar alguma coisa, a gente faz uma votação, ou se não, para votar o relatório final já para terminar o grupo de trabalho, a gente faz outra. Isso depende de qual tipo de votação seria mais eficiente para a situação, né? Principalmente porque ele pediu, né? Para a gente especificar. Aí se a gente. Bom. Pode continuar. Aí se a gente conseguir determinar esse tipo de votação, fica até mais fácil na hora que quando tiver algo assim, a gente só vai. Bom, gente. Você tinha mais que continuar? Pode continuar, termina Não, seu ponto. pode falar. Não, o que eu ia falar aqui é o seguinte, eu acho interessante esse negócio de votação e tal, mas eu vou simplesmente, por falta de uma expressão melhor, passar por cima e propor um negócio completamente diferente, que eu acho muito mais interessante, pode propor e pode Fica à agregar vontade, bastante ao processo de tomada de decisão. É o seguinte, a gente sabe que nenhum sistema de votação é perfeito. Isso é algo que é estudado em economia, dá para inclusive provar que nenhum sistema de votação é perfeito, dependendo de algumas hipóteses pouco restritivas, e que qualquer um deles vai gerar potencialmente gerar algum tipo de problema. E a votação ela tem um outro problema que eu acho ainda mais grave, que é quando a gente impõe votações, geralmente cria uma prática de colocar votações para tomar decisões, é que a votação ela acaba se tornando um substituto à negociação. A partir do momento que alguém ou algum grupo atinge o número mínimo de votos numa comissão, num negócio, para passar o que eles quiserem, essa coisa tende a passar. E as duas partes que têm opiniões diversas tendem a não se conversar. E isso faz com que ao longo do tempo, né, ao longo de muito tempo, você tenha vencedores e perdedores, e os perdedores não são compensados. Isso acaba gerando um clima não interessante. Não sei se vocês estão me acompanhando, ou se vocês têm alguma dúvida, se eu fui claro no meu ponto. Pode continuar. Para mim tá fazendo sentido. Então, eu até esqueci onde eu parei. Sim. E ainda mais como a gente está numa situação em que, por exemplo, hoje, se você for ver, os cargos da comissão, eu acho que está mais da metade vazio, né? Uhum. E, sim, tipo, sendo completamente honesto, é muito fácil alguém que tenha... Como ninguém tem interesse em fazer parte, essa é a verdade, e vai continuar sendo, sempre foi assim, e as pessoas têm outras preocupações na vida delas, né? São poucas que vão querer assumir essa tarefa que não dá praticamente nenhum retorno pessoal e só tem custos elevadíssimos.
Eu acho que assim, você tem que realmente se dar com a possibilidade de que é muito fácil você lotar metade dos cargos de pessoas que pensam muito similar a você, porque não vão ter ninguém para concorrer contra, e você passa o que você quiser lá para entrar no estatuto, se você for fazer por votações. Uma maneira da gente ir, não ir contra isso, mas a gente se resguardar disso, é a gente mudar a maneira como a gente toma decisões. E a gente criar uma recomendação para que votações sejam o último recurso para tomar uma decisão. Como é que você faz? E aí, mas talvez estejam se perguntando como é que eu tomo uma decisão, né, em relação a isso? Como é que eu agrego as preferências de todo mundo? A gente pode fazer isso através de tomar decisões por consenso. Mas assim, talvez se a gente perguntar que consenso é um conceito muito estranho e é um conceito que não tem muito difícil, é muito sei lá o quê. Não, a gente pode definir o que é um consenso de uma maneira muito objetiva e a gente pode, inclusive, saber quando a gente chegou em um consenso de uma maneira muito fácil. Basicamente, você tomar uma decisão por consenso é você tomar uma decisão sem você ter uma votação. Basicamente, você apresenta uma proposta lá na frente e, em vez de você se perguntar se quem está a favor e quem está contra, você faz uma pergunta para as pessoas falando se você tem algum ponto ou alguma observação sobre aquilo que está sendo proposto. Se ninguém tem nenhuma observação, nada que está incomodando a pessoa ao ponto dela falar alguma coisa, quer dizer que a gente está num consenso de que aquilo é algo interessante. Note que isso é completamente diferente de unanimidade. Unanimidade quer dizer que todo mundo aprovou todos os pontos que estão lá na frente. E unanimidade é muito difícil de conseguir. Porque todo mundo tem que aprovar tudo que está escrito. Vamos supor, a gente chega no regimento interno. A gente tem uma regra lá. Eu aprovo, eu sou 100% a favor. Só que a Vitória, ela é meio indiferente à regra. Ela fala, tanto faz. Só que, não é uma coisa que incomoda ela ao ponto dela chegar e falar, não, essa regra aqui eu não gosto, eu acho que a gente tem que mudar ela. Se você não fala isso, quer dizer que você tá... É um consenso que você tem, e é uma maneira, assim, em que ninguém que tá ali, as ideias de todo mundo acabam sendo incluídas, porque se, por exemplo, o Vitor chega lá e fala, não, é esse ponto aqui dessa regra que você colocou aqui, ela me incomoda por causa disso, disso e disso. A gente tem que escutar a opinião dele pra gente entrar em consenso, tentar adaptar o que ele tá falando pra gente conseguir tomar uma decisão. As decisões, assim, no começo, na minha experiência de tomar decisões dessa forma, no começo é um pouco mais demorado, porque as pessoas não têm uma ideia de como o processo funciona, mas assim, rapidamente elas entram elas entendem como é que essa dinâmica funciona, como é que é a dinâmica de eu apresentar uma proposta ou perguntar para a sala, olha, o que vocês pensam disso? E aí as pessoas falam o que elas pensam, a gente toma aquelas decisões que elas estão falando, como que você acha que ficaria melhor? Como você melhoraria? E aí todo mundo vai chegar numa ideia, num parágrafo que vai satisfazer minimamente todo mundo que está fazendo parte da comissão. De novo, a gente está fazendo isso, né? Eu estou propondo isso porque é mais interessante do que simplesmente chegar num lugar em que de verdade as pessoas vão chegar e falar, preciso de 6 votos para passar. Tem 6 pessoas concordando. Tipo, as outras 4 que estão lá, as outras 5, dane-se. E também por essa questão de, você ser muito facilmente, é muito fácil inflar a comissão, se você quiser colocar pessoas lá com um sistema de votação. Vão pensar similar de você, porque ninguém se interessa, então é muito fácil chegar e falar, integra aí a comissão e dane-se. Dessa maneira a gente se resguarda dessa possível crítica. Eu não sei o que vocês pensam disso.
É um conceito que as pessoas não estão acostumadas, mas eu acho que pode ser uma maneira muito interessante e muito legal de tomar as decisões, principalmente porque você garante que todos vão ser escutados em algum ponto. Eu realmente não conhecia, mas eu gostei bastante da proposta. E assim, Principalmente. eu acho que o importante que a gente tem que ter lá é falar assim, tem algumas decisões específicas que realmente a gente tem que acabar fazendo uma votação. Tipo, vamos supor que a decisão seja uma decisão relacionada ao orçamento. A gente tem que gastar um dinheiro, a gente tem que não gastar um dinheiro. Aí, geralmente nesse tipo de decisão, é mais interessante você simplesmente votar por facilidade Uhum, e porque, enfim, geralmente ou você aprova ou você não aprova um gasto, né? Então acaba sendo mais dessa forma. uhum. Então, Mas a maioria delas é mais interessante justamente porque você não tem o risco de sistematicamente excluir pessoas, opiniões da sua análise. Eu gostaria de escutar o Entendi. que vocês pensam disso, vocês têm alguma dúvida, vocês acham que eu falei foi besteira, se eu tô maluco, tanto Vai, faz, assim, pode pode falar. falar primeiro, Vitor, se tiver mais alguma coisa para acrescentar. o que eu tenho para acrescentar é a gente já pode decidir para quais situações a gente vai ter a escolha por consenso e aí para caso não haja um consenso, uma votação, aí a gente pode já decidir o tipo de votação, né? Eu acho E que é o seguinte, minha opinião, a gente tem que colocar como uma recomendação muito forte que as decisões sejam tomadas por consenso e que a votação tem que ser a, o último recurso. Não sim, deu certo nada, aí você vota. E assim, a gente também tem uma questão de tipo, a gente não tem tempo infinito. Consenso, ele é muito legal, mas ele demanda um tempo a mais. Ele sim. demanda um tempo a mais. Então, assim, a gente não tem tempo infinito para entrar em consenso, mas a gente tem que, no mínimo, tentar bastante. Então, aí Eu justamente acho. por isso. Que aí a gente já adiantando isso, já consegue definir o tipo de votação e também uma coisa, porque pode ser que haja um empate e o que acontece caso tenha isso. E aí, se a gente já determina, por exemplo, com para aprovar um grupo de trabalho, as propostas de um grupo de trabalho for por consenso e para assuntos que sejam orçamentários, seja votação, aí a gente já É, faz esse tipo de separação. minha opinião é que, assim, assuntos orçamentários a gente realmente tem que votar. É, Uhum, porque ou você aprova ou você não aprova, não tem muito o que fazer. É, tipo, você vai Uhum. lá e simplesmente vota. Mas eu acho que a gente não vai ter muitos entraves quanto a isso, né? Pelo menos eu acho que não. Sim. Porque a comissão não vai gastar muito dinheiro, os gastos que vão ter vão ser gastos que não tem o que fazer mesmo. Que são gastos relacionados ao cartório, a algumas outras coisas, e não tem o que argumentar contra isso. Você tem que gastar. Uhum. Mas essas outras decisões, principalmente quando a gente está decidindo pontos específicos do que vai entrar, as pessoas vão chegar, idealmente, com uma proposta. Falar, olha, eu escrevi esses pontos aqui para o estatuto. A gente quer que coloque isso. Essas decisões do que vai entrar, do que não vai, seria interessante a gente tentar chegar o mais próximo possível no consenso. É, Então, a ideia é mais propor como se fosse um debate, talvez, não um debate de duas partes debatendo, mas trazer uma ideia é para. a ideia como funcionaria é o seguinte: a pessoa vai lá, apresenta, ela fala, olha, esse artigo aqui. Ela Uhum, lê o artigo, aí ela pergunta: vocês têm algum ponto, alguma objeção, uma questão que vocês querem levantar sobre esse artigo? uhum, Aí você abre.
Se ninguém fala nada, você fala, ah, tá bom, ninguém falou nada, então quer dizer, ninguém incomodou nenhum ponto, quer dizer que a gente Temos um entrou, consenso. Declaro estamos num consenso. consenso. Estamos num consenso que esse parágrafo tá ok. Mas se eu vou lá e eu falo assim, tipo, olha, li o parágrafo, vocês têm alguma questão, alguma objeção, algum ponto sobre esse parágrafo, e alguém fala alguma coisa, aí a gente pergunta pra pessoa qual que é aquela coisa que ela tá querendo falar sobre o parágrafo. Às vezes ela fala, não, esse parágrafo aqui tá horrível, tira. Sabe? Ela fala, não, tal fulano tal quer tirar o parágrafo. Só que a gente não discute na hora. A gente segue pelo documento inteiro, colocando os pontos que a gente entrou os parágrafos que a gente entrou em consenso, que a gente não entrou. Depois a gente vai ter uma lista de parágrafos que estão em consenso e parágrafos problemáticos. Aí a gente pega e vai discutindo ponto a ponto, de uma maneira bem organizada, porque a gente vai saber, o Vitor, naquele parágrafo ali, ele acha que o parágrafo tem que ser deletado. Aí a gente volta na discussão e fala, a gente anotou que o Vitor quer que delete o parágrafo. Aí a gente pergunta pra ele, Vitor, tá, você quer que delete o parágrafo, por quê? Aí o Vitor fala, sei lá, acho que tá mal escrito, acho que precisa escrever dessa forma. Aí a gente vai lá e escreve dessa forma. E depois que a gente fizer isso com todos os pontos, a gente lê, passa pelo documento, de novo, e vê se a gente chegou em um consenso. Uhum. Fazendo a mesma pergunta, depois que leu o parágrafo. E aí, dessa forma, a gente pelo menos tenta bastante incluir o que todo mundo pensa. Porque se fosse na votação, o que ia acontecer? O pessoal ou ia votar o negócio inteiro em bloco, ou ia votar sessões. E aí não tem discussão, não tem esse tipo, o Vitor quer que delete parágrafo, só que tem mais 5, 6 caras que querem que aprove. Aí, tipo, a opinião do Vitor, entendeu? Não é Não é, contada. pode ser que não seja levado em consideração. E pode ser que seja uma opinião interessante, que ele tem um ponto que ninguém observou. Enfim, essa que é o X. Então essa é a minha Eu acho, proposta. eu acho que é uma proposta bastante interessante por todos esses pontos que você falou. Caso a pessoa dê a sua opinião, eu quero que troca isso, eu quero que exclua esse parágrafo, e não é uma opinião relevante, não é algo que mudou muita coisa, tudo bem, seguimos, mas se aquela pessoa tem uma opinião, poxa, que nem você falou, não observei esse ponto antes, isso realmente é interessante, a gente consegue deixar a discussão muito mais rica e acaba que, por exemplo, no seu próprio exemplo, o Vitor é o único que discorda. Acaba que ele também consegue ter pelo menos um espaço em comum com o resto do grupo dentro daquela Sim, temática. sim. Uhum. E voltando, tipo, de novo, pode ser que a opinião, tipo, tenha aquela suposição, pode ser que a opinião do Victor seja, pô, super da hora, assim, e tal, e aí ele convence a gente de que a gente tem que mudar o parágrafo. Só que pode ser que também, que, tipo, cara, o Victor, sei lá, viajou, assim, vamos supor. Sim, E aí a gente tem a oportunidade de discutir e falar, não, Victor, ó, tá assim por causa disso. E aí ele entende e fala, não, tá, tudo bem, faz sentido. Não fica aquela história do tipo, putz, sabe, eu achava que aquele negócio estava errado, mas eu não quis falar. Importante a gente também mostrar para as pessoas que estão lá que aquilo lá é um ambiente ok. fornecer o Tipo, ambiente, sim. você tem que estabelecer que é um ambiente ok para você falar e fazer essas coisas, assim, né? Sim. Uhum. E acaba que todo mundo consegue ser beneficiado por essa proposta de alguma forma ou de outra. Porque mesmo que a minha ideia não seja acatada totalmente da forma como eu gostaria, pode ser que eu mude de ideia, mas eu tive voz. E eu acho que é uma boa ideia, sim, para a gente colocar. Sim, você pelo menos foi escutado, né? Sim, Foi. sim. Também concordo. Então, Então, beleza. então fica aqui a escolha por consenso, né? Que não É, significa unanimidade, como você disse. É que eu tô anotando no bloquinho só para não, você manter o faz muito pensamento bem. bem fluido. Hã? Faz muito bem anotar no bloquinho. Aí a gente deixa, caso não tenha consenso em alguns parágrafos, que são esses parágrafos problemáticos, deixa eles para o final e segue na votação, né?
Se a gente realmente tentar, a gente tá muito tempo, e não consegue chegar num consenso, for realmente assim, mas o ideal é que a gente fala, cara, esse aqui é o último recurso. Ah, perdão. Esse é o É que último eu acho, recurso. é que eu falei segue para votação, mas seria tipo assim, por exemplo, um Segue para parágrafo a em leitura que do documento. isso segue para Uhum. o próximo parágrafo, vê, entre em consenso até quando É, chegar ao final. o ideal é você pegar, a ideia é você pegar uma proposta, passar por tudo daquele jeito, né? Todas elas. Todas Uhum. elas, anotar os pontos, e aí nas que tiverem pontos, a gente Deixa vai pro final. discutindo uma a uma, né? De preferência, da mais fácil para mais difícil, né? Do ponto mais fácil pro mais difícil. Que aí, pelo menos, se você concorda numa coisa fácil, mais fácil é lá na frente você concordar com uma coisa difícil, né? Então, sempre Uhum. começando do menor pro maior. Problema. E Uhum. aí, em último caso, a gente faz uma votação, caso não Faz tenha uma consenso nenhum. votação. E aí, assim, se for para fazer uma votação, Aí eu a gente acho. faz simples, por A aclamação. gente faz uma simples, eu acho. Caso de empate, pra mim, a gente coloca o, o Rafael como Minerva. Ele Tá. desempata. Uhum. Mas É, tem que ser última instância. Entendeu? Última instância. Não pode. Ah, não entramos em consenso, deu 10 minutos, assim, tipo, não entramos em consenso, dane-se, vamos votar. Não, a gente tem que tentar. Então, aí tipo a gente coloca um espaço, porque o tempo da reunião é um pouco limitado, eu acho até. Porque não tem como a gente ficar lá até 10 horas da noite Não, não discutindo tem. Não tem. as Não coisas. tem. Então a gente coloca É, um, um espaço de tempo para cada discussão, como faz? assim, eu não previ, tipo, se a gente ficar pensando também em tempo, eu posso usar tempo ao meu favor também, né? Uhum. Se você estabelecer um tempo. Se eu sei que o meu lado vai passar, que eu só tenho que negociar por 10 minutos, eu já não tenho incentivo para Para tentar realmente colocar uma negociar, ideia. entendeu? Uhum. A ideia é, eu acho que a gente tem que avaliar caso a caso. Se a gente colocar uma regra, tipo, ó, tem 10 minutos para cada tópico. Tipo, Uhum. pensando friamente, se eu sei que é um tópico que eu quero aprovar e que tem uma maioria que quer aprovar, eu não tenho incentivo para engajar uma discussão por 10 minutos, sendo que eu sei que eu posso esperar 10 minutos e simplesmente votar e passar exatamente o que eu gostaria. Tipo, não tenho incentivo para escutar a opinião dos outros. uhum. Eu acho que a gente tem que avaliar num caso a caso, porque tipo, tem coisas que vai valer a pena a gente gastar tipo 30 minutos discutindo. Tipo, talvez tenha um ponto específico que vale a pena gastar 30 minutos para entrar em consenso, porque vai melhorar o documento. Uhum. E talvez tenha um ponto que a gente vai entrar em consenso em 1 minuto. Vai ser só uma dúvida, assim, tipo, sei lá, você não entendeu o que estava escrito, você achou que o parágrafo tem que deletar, e aí alguém explicou, falou, não, é assim. Aí você fala, não, tudo bem, resolvido, Uhum. sabe? Eu acho que a gente tem que ser algo que na hora a gente chega e fala, putz, cara, gastamos 40 minutos nesse negócio, não vai rolar, vamos votar, dane-se, sabe? É, Uhum. eu acho. Não sei o que vocês pensam. Um outro detalhe também da votação, caso a gente chegue em última instância nessa votação, as pessoas precisam justificar o voto. Eu não sei se é uma boa ideia. Talvez só quando a pessoa votar contra, aí ela precisa justificar o voto. Mas eu não sei exatamente o que vocês pensam sobre isso. Queria ouvir vocês também. Olha, das comissões que eu já fui representante decente, nunca foi uma prática justificar votos oficialmente. Sempre era só favor, contra e se abster. Eu geralmente, quando eu tinha que votar alguma coisa, eu acabava me justificando. Mas eu não acho que tem que ser Uma decisão Uma necessariamente pessoal. obrigação. obrigatório. Às vezes, tipo, Uhum, acho que vai de pessoa a pessoa, assim. tá. E também a questão da votação.
é para assuntos que sejam mais objetivos, né? Que nem você falou, tem coisas que não tem o que debater, o que entrar em consenso, orçamento e esse tipo de coisa. Então, quando uma coisa é bastante objetiva em si mesma, a gente não precisa necessariamente fazer um debate e discutir sobre. Sim. Ok. Deixa eu só anotar também aí, se vocês não tiverem mais Isso nada serve para para falar. os grandes pontos, né, do Uhum. documento, assim, que realmente... Então, aí nesse caso, entraria aquela votação simples e no caso de É, empate. eu acho que faz uma votação simples e em caso de empate, a gente vai com empatado, eu acho que quem decide tem que ser... A gente tem que dar o voto de Minerva Pro Rafael. para quem tá Uhum. lá na comissão É como... que ele, no caso, durante, ele tem que meio que agir como uma força neutra, né? Só nesse caso ali, Em entre. última instância, ele teria que se posicionar. Uhum. Uhum. Ok. É, tudo certo para a gente passar para o próximo tópico? Ou Sim. vocês querem? Ok. É, É, ah, pode falar, Victor, pode é falar. que a minha dúvida era só que ele. Uma das coisas que ele tinha pedido pra gente olhar era o voto por aclamação. Mas eu não sei se tem algum problema. Eu acho que não há nenhum problema em aclamação, se todo mundo concordar. Chegamos em última instância e temos lá a proposta X. Não sei se a gente precisa fazer uma votação, pessoa falar a favor, a favor, se todo mundo falar a favor e a gente poder declarar aclamação. Eu acho que a gente torna as coisas mais eficientes se a gente permitir a aclamação no final. Uhum. Caso não seja... Bom, enfim, caso não seja possível você obter um resultado, né, por aclamação. Porque, assim, de verdade, 99% das coisas vão ser relativamente tranquilas, eu acho. Uhum. Então, assim, em questão de ganhar tempo, mas o ideal seria que a gente nem precisasse chegar nesse ponto, né? Então, eu acho que. Uhum. Mas tudo bem, eu acho ok. É que, assim, mesmo que a gente, sei lá, no universo, que a gente nem use a votação como última instância, é sempre bom a gente ter Sim, ter opções. isso. Uhum. Pode Beleza. seguir, Vitor. Ele tinha levantado uma questão também sobre a participação dos representantes discentes nos grupos de trabalho. Para mim, pessoalmente, isso pode ser um ponto bem rápido da gente discutir, porque eu sou da opinião de que os representantes discentes têm que sim participar de um grupo de trabalho. Qual seria a função deles de estar na comissão, só votar e eles não participarem de todo o processo da elaboração, da discussão da proposta mesmo? Até porque a gente acabou de chegar formulamos uma proposta sobre debate, sobre discussão, a gente ouvir a opinião de todo mundo, então eu acho que é muito importante eles estarem presentes também nesse momento, que é da gente estudar e elaborar as propostas. Assim, para mim não faz muito sentido eles não estarem aqui. Uhum. Eu concordo, eu acho que não tem porquê. Acho que não faz nem sentido você aceitar uma pessoa para entrar na comissão. Tem que ser na descrição do cargo, né? Tem que estar escrito isso. Você vai ter que fazer Uhum. parte, porque senão não faz muito sentido. Senão se E. torna aquilo que você falou, né? A pessoa entra e ela vai acumulando pessoas que pensam É, que nem ela e ela não faz parte mesmo da discussão, não, né? só No tá lá só todo, pra, ela tá, sim, pra votar. isso. Gente, eu vou pegar uma água rapidinho. Eu já Fica à volto, tá? vontade, Beleza. à vontade.
Voltei. Isso. E, além disso, ele perguntou, ele levantou a questão, né? Se os RDs, os representantes, forem obrigados a participar dos grupos de trabalho, se sim, de quantos, e se eles são obrigados a assumir funções no GT. Eu sou da seguinte opinião, de que eles são obrigados a assumir funções no GT, de participar, de estar aqui, e quantas vezes, por mim, poderia ser todas as vezes, porque agora a gente está com a comissão, que nem o Rô falou. Calma aí, gente, estão me ligando, só um minutinho. Os cargos, a maioria deles estão desocupados, então a gente nem tem membros para não participar dos grupos de trabalho. Uhum. Então seria sim necessário a ajuda de todo mundo e todo mundo participar. Eu sou dessa opinião. Eu concordo. Eu acho que a única restrição que a gente tem que fazer é. Não sei se a gente deveria obrigar as pessoas a ter que ocupar algum cargo a mais do que membro. Eu acho que. Sim, Eu acho que, tipo, a gente tem que deixar pra quem tá afim. A gente sim, tem que sim. obrigar o cara a Mas todos a ocupar. participarem. Sim. Obrigar a participar, porque senão eu também não acho que não faz sentido. Mas não acho que a gente tem que obrigar a pessoa a ocupar cargos mais do que membro. Ok. Eu concordo. Eu também. Acredito que esse tópico é mais ou menos isso. E o próximo tópico que ele levantou é da frequência. Se a gente vai definir limite de ausências, se as pessoas vão precisar justificar quando faltarem, quem vai avaliar essas justificativas e todo esse tipo de coisa. Eu não tenho necessariamente uma posição formada sobre isso ainda, então queria ouvir vocês primeiro. Caso vocês tenham uma opinião. Eu Bom, acho que assim. Ah, pode falar, Victor. é que a gente tem que definir bem o que vão ser as faltas justificáveis. Se vai ser só por saúde, por constrangimento, alguma coisa externa à CRE, se é por algum compromisso que é alheio à CRE e que vem antes. Uhum. Eu acho que é importante a gente ter limite de ausência, porque, querendo ou não, é uma forma da gente conseguir estabelecer uma organização, um limite também para as coisas, porque senão a pessoa vai só faltando, 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 e aí as coisas ficam desorganizadas, né? Saem do rumo, querendo ou não. Então é importante definir esse limite de ausências. Só que, por exemplo, se as reuniões presenciais são de 15 em 15 dias, a gente tem 2 no mês. As assembleias, né, convocadas pela mesa diretora. Talvez fosse interessante a pessoa faltar uma vez no mês, porque assim, a gente não tem um leque muito grande de opções. São só 2 reuniões. Uhum. Então, eu acho que também obrigar todo mundo a estar sempre, às vezes a gente tem um compromisso que a gente não consegue ir, que vem antes, um problema de saúde, alguma coisa, um compromisso inadiável. Esse tipo de coisa acontece. Não dá pra gente contar que todo mundo sempre vai estar, então é importante que a pessoa possa faltar. Mas nesse caso de só ter 2 reuniões, a pessoa poder faltar as 2 vezes, eu acho que aí entra o que o Vitor falou, que é da gente definir o nível de justificativa. Se a pessoa faltou por algum motivo realmente assim justificável, né? Ok, as 2 vezes, tudo bem. Se não, aí a gente avalia isso certinho. Deu para entender mais ou menos? Uhum. Eu acho que assim, a gente tem que. Eu acho que a gente podia, tipo, simplesmente estabelecer que a pessoa pode faltar uma vez.
no mês. E aí, assim, essa questão de justificativa e tal, a gente ficar entrando nisso vai dar um trabalho muito grande, né? Porque aí a pessoa tem que ficar enviando, alguém tem que avaliar esse negócio. A gente tem que, tipo, se a gente colocar uma regra e falar assim, ó, você pode faltar uma vez no mês, pronto. E, pô, e tenha consciência que se você faltar naquela reunião, se a gente decidir alguma coisa e você não tava lá, né, a gente vai ter decidido aquele negócio e a chance de a gente voltar naquele ponto é quase zero, sabe? Tem que deixar Uhum, claro isso. Bem, você pode faltar uma vez no mês, mas se acontecer uma decisão lá que você não concorda, paciência. É, entendi. E caso a porque... pessoa. Não, pode falar. Não, pode falar, não tinha mais nada. Ah, tá. E nessa sua ideia da pessoa poder faltar uma vez, caso a pessoa falte as duas, o que você propõe? Eu acho que a pessoa tem que ser. Primeiro, eu acho que ela tem que ser advertida, né? Primeiro. É, eu acho que a gente tem que. Primeiro a gente tem que advertir a pessoa e falar, olha, você faltou duas vezes. Se a pessoa Uhum, tornar a faltar de novo, né? Tipo, óbvio que a gente tem que olhar exatamente o caso da pessoa. Às vezes ela tá contribuindo na reunião do grupo de trabalho, ela só não, sabe? É uma questão de avaliar também, avaliar o caso específico da pessoa, mas se realmente a pessoa tá faltando, uhum. se o cara faltou duas vezes, foi divertido, continuou faltando, pra mim ele não tá interessado em fazer parte da comissão. Sim, sim. Uhum. E aí eu acho que a mesa tem que pensar e falar, ó, Tomar uma decisão mais firme. tem que tomar uma decisão, tem que falar, olha, então a gente tá achando que você não tá vindo, se a gente vai, eu acho que assim, aí a pessoa ela tem que, ah, faltou duas vezes, não seguidas assim, tipo tal, que seria faltar um mês, toma uma advertência, a pessoa faltou de novo. Aí a mesa tem que falar, tem que falar, olha, isso aqui tá grave, a gente tá achando que você não tá interessado. A pessoa, eu acho que ela tem que, obviamente, ter o direito de se defender, apresentar uma justificativa. E caso aí é uma coisa pra mim totalmente da mesa ali. Na comissão acho que não tem que entrar muito. Se aí a mesa Ah, eu concordo. julgar, se a mesa julgar que a justificativa da pessoa não foi suficiente, aí tchau. Uhum. Uhum. Eu acho. Faltou duas vezes seguidas. Advertência, faltou uma próxima vez. Pede uma justificativa formal das faltas. Se não for suficiente, tchau. Certo. Alguma coisa para acrescentar, Vício? Acho que não. A gente conseguiu deixar bem claro e até facilitar, né, essa questão. Porque, Uhum. tipo, eu acho que a comissão já tá sendo extremamente leniente no ponto de que eles deixam as pessoas participarem da reunião online. Eu poderia É, simplesmente não deixar. Então, pro cara tá faltando por três vezes seguidas, né? sim, Já foi um mês e meio ali. Uhum. sim. Eu concordo. Concordo mesmo. E talvez um ponto interessante para a gente discutir seja esse das transmissões online. Eu não sei, uma coisa que eu pensei aqui agora. Você tem alguma proposta melhor? Tipo assim, da nossa. Como devem ser feitas? Por exemplo, estamos numa reunião, numa assembleia lá presencial, na fé, as pessoas que não puderam vir podem entrar no link do Meet, só aquelas que. Não sei. Porque, por exemplo, se a gente avaliar um cara que faltou aí um mês e meio, a gente entende que ele está assim, bastante desinteressado, se não foi por nenhuma questão, sei lá, de saúde, alguém da família passou mal e ele realmente não pôde ir, é só uma questão de desinteresse mesmo. Eu não sei se essa pessoa
precisa sabe assim, dessa colher de chá, você pode participar online. Talvez a gente precisasse exigir mesmo uma participação mais frequente, se a pessoa realmente quiser ficar na comissão. Se não, aí a mesa precisa tomar a decisão mesmo. Eu acho interessante manter o online, porque como a reunião está sendo sábado, já é um dia que a galera não precisa ir na faculdade. Tem muita gente que às vezes volta para casa no sábado. E tipo, o pessoal não é de Ribeirão. Aí, cara, tem gente que pode ser que venha, é numa cidade do lado e só venha para ir na faculdade. Eu acho que é interessante manter a possibilidade da reunião online assim. Mas falar que a preferência é Por para você estar presencial. lá presencialmente, né? Mas assim, se você só puder comparecer online, por exemplo, tem finais de semana que eu sei que eu só vou poder Sim. comparecer online já. Então eu acho que seria uma opção interessante para porque assim, não é ideal, mas dá para você contribuir. Sim, sim. Concordo. Alguma coisa para acrescentar, Vitor? Ou tranquilo? Acho que a parte de quem vai avaliar a justificativa, só para deixar claro, seria só a mesa diretora, o coordenador e o subcoordenador, ou seria todo mundo? Eu acho que tem que ser só a mesa. Nessa parte talvez seja interessante deixar só a mesa, porque a gente não sabe que tipo de justificativa pode ser. Se você avalia pra Uhum. comissão inteira, você pode acabar expondo a pessoa, sabe? A pessoa não gostar Verdade. disso. Então, assim, tipo, se o só bota só pra mesa, só por facilidade, assim. Beleza. Sim. E também acredito que esse tema das justificativas para a mesa não seja uma coisa que precise de mais contribuições. Eles vão receber a justificativa e, isso aqui está adequado, isso aqui não está, isso aqui é aceitável, isso não é. Assim, eu acho que não é um julgamento tão difícil assim para eles fazerem. E aí, se for uma justificativa mais profunda de alguma coisa que realmente aconteceu para a pessoa, eu acho também que eles podem ter essa independência de chamar a pessoa e, fulano, explica melhor essa parte pra gente, não deu para entender muito bem. E eu acho que eles podem sim ter essa independência também. Não é em primeira instância, não é uma atividade que afete a comissão. Uhum. Sim, eu concordo. Ok. Eu tinha reunido mais esses pontos e só tem o último que o Rafael ele levantou aqui, que é as penalidades em caso do descumprimento do regimento. Na verdade, esse é o penúltimo ponto. Ele levantou mais um depois. Se a gente coloca alguma penalidade para uma pessoa que descumprir por algum motivo o regimento interno. E eu acho que aí, novamente, depende do nível de descumprimento e também vai depender o nível de penalidade. Do que a gente tem até agora, o que dá pra pessoa de fato descumprir, assim, que seria? Eu acho que é mais a questão das faltas mesmo, né? Eu também Eu acho. também não pensei muito não, porque É mais a questão. Eu acho, porque a gente tá com. Eu acho que o objetivo é ser extremamente simples, assim. Sim. Eu acho que a principal coisa é das faltas, na minha opinião. E a gente já definiu também uma penalidade, né? Assim, É, entre aspas, então. Ok. E o último ponto que ele levantou é sobre. Esse eu não entendi muito bem, eu vou ler e aí a gente discute. Os protocolos para abertura de consultas públicas ou para solicitação de despesas do grupo de trabalho à coordenação. Então,
Eu acho que a parte das despesas é caso o grupo de trabalho precise de uma informação da coordenação, nesse caso das despesas, acho que fala mais de orçamento. E a das consultas públicas, eu acho também que pode ser uma coisa super simples, né? Como é que a gente vai abrir uma consulta pública para as pessoas que estão de fora da comissão opinarem na comissão? Para mim, pode ser aberto simplesmente um espaço no site da CRE e a pessoa manda lá a sugestão dela. Não precisa ser nada muito complicado. Eu acho que a única questão que a gente tem que falar é que essa consulta pública tem que ser divulgada, né? Só isso, estabelecer. Porque, enfim. Aí, porque, tipo, se entrar em muito como que vai ser a consulta pública, vai muito do que a gente tá querendo consultar. Às vezes é bom que Sim. seja uma pergunta aberta. Não tem, tipo, só falar que. Uhum. Então, eu acho que bem simples, assim. Tem muito Acho que se, segredo. acho que se for para colocar a forma que for abrir, se for o caso do grupo de trabalho, a gente faz um pedido para a coordenação, e a coordenação, no caso do Rogério, abre espaço mesmo, né, como a gente falou. E para a despesa, eu também acho que a mesma coisa. Não tem muita dificuldade nessa parte para mim. Porque acaba que, por exemplo, para a despesa, a gente pede a despesa, mas depois vai ver se é cabível ou não. Para todo mundo, se faz sentido. Então, tipo, acho que acaba que uma parte acaba ajudando em outra. No caso, a votação para despesas e orçamentos. Então, acaba ajudando a gente nessa parte. Sim. E a parte da despesa eu também só acho importante, se acontecer do grupo de trabalho pedir isso para a coordenação, ser também colocado como uma forma de transparência mesmo, assim, no site da CRE, assim, alocado em algum lugar, para ser transparente mesmo, só para esses fins mais de transparência. A gente pede para colocar o valor, o que vai ser gasto e o motivo. Não tem muito segredo. Não Não. mesmo. Por enquanto é isso, gente, que eu peguei aqui do Rafael e algumas coisas que eu tinha pensado. Vocês têm mais algum ponto pra gente? Não. Não, falei. É que a parte do funcionamento dos grupos de trabalho. Porque aqui tem, na listagem, tem o tempo de duração, os cargos e a responsabilidade. Aí seria bom a gente Verdade. já determinar para ficar certinho. Verdade, bem lembrado, Victor. Sobre esse funcionamento, né, do grupo de trabalho, tempo de duração. Eu acho que é ótimo, 15 dias, o tempo de duração do grupo de trabalho. Dá para a gente ter uma discussão. E também, pelo que eu li em alguns documentos que o Rafael mandou, que eu não me lembro qual foi agora, caso seja necessário mais 15 dias, o grupo de trabalho pode solicitar esses 15 dias a mais. Então, eu acho que essa questão é uma questão resolvida. Vocês têm algum ponto? Ou também para vocês está ok? Não, tá ótimo. Tá ótimo. É que aqui eu acabei, como eu estava vendo o calendário, eu acabei colocando que era tempo de duração um ciclo e mais um, se precisasse. Mas acaba que o ciclo da CRE é os 15 dias mesmo. Isso. E tem também os cargos, que aí no caso é de presidente, relator e membro. Eu acho que atualmente são esses os cargos dentro do grupo de trabalho. Eu não sei se tem mais algum. E eu não sei se precisa ter mais. Eu acho também que esses Não, tá bom. fazem. Se a gente botar mais cargo, não vai ter membro. Não. Isso. E as responsabilidades de cada um.
Eu acho que também já está bem definido. Eu não sei se precisa dizer mais alguma coisa. Não, tá bom. Se for só pelo juridiquês da coisa, a gente coloca que o presidente do grupo de trabalho fica recomendado não, encarregado de reunir as pessoas no tempo que a maioria consiga, que o relator faça a transcrição do que foi discutido para. Peraí. Ai, tô com um pouco de tosse. Faça a transcrição do que foi discutido para ser aprovado ou não depois no final. E os membros ficam justamente nessa responsabilidade de trazer ponto de vista e ajudar no processo de tramitação do assunto do grupo de trabalho. Acho que só para deixar mais polido assim. Sobre essa questão da transcrição, que é basicamente meu trabalho, eu sendo 100% honesto, eu não entendi exatamente qual que é a minha função como relator nessa parte da transcrição. Não ficou muito claro para mim, pelo menos. Eu acho que você é basicamente a pessoa que vai organizar o nosso documento de proposta. Você vai pegar tudo que a gente discutiu e vai escrever, assim, em forma de artigo, de parágrafo, inciso. Eu vou precisar da ajuda de vocês para isso, que eu não faço a menor ideia como é que faz. A gente se ajuda. A Margot ia justamente ajudar a gente nessa parte. Isso, a gente se ajuda. E até o que eu ia falar é que nada disso também é totalmente definitivo, né? A gente vai passar para Margot e ela vai dar algumas dicas, caso a gente precise mudar. E aí também, dependendo do que ela falar do andamento da coisa, a gente pode marcar, vou lançar também um Letusse, acho que é esse o nome, para ver a disponibilidade de vocês e a gente, se precisar, marca alguma outra reunião ou conversa lá pelo grupo mesmo. Porque, pelo menos a perspectiva, assim, a noção que eu tive é que não é muito complicado. A gente conseguiu discutir bem e entramos em consenso, concordamos na grande maioria das coisas, foi bem simples. Então tá tranquilo, eu acho. E também, caso você queira, eu estava pesquisando antes da reunião alguns documentos para saber como escrever melhor um regimento, o que precisa. Aí se você quiser que eu te mande também. Na real, pode me mandar, mas acho que quem vai ter que me ajudar mesmo é que eles são bem curtos. Porque eu não vou saber como é que escreve essas coisas de uma maneira razoável, sabe? Ela que vai ter que me ajudar, assim. Fazer o tete a tete. Não, tranquilo, então. Terminando aqui, eu já te mando. Bota lá no grupo. Acho que vai ser melhor, que aí todo mundo fica. Mais algum tema, pessoal? Não, pelo menos não por hora. Acho que funcionou bem. Eu também acho que tá tranquilo por agora. Os documentos que eu li, que o Rafael mandou, o mapeamento de processos e um outro documento, a resolução 001, que é a resolução que coloca a CRE em funcionamento. Pelo que eu li, elas já dispõem, assim, de uma forma satisfatória do resto dos temas. Então, para mim, tá tranquilo também. Beleza. É isso daí. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Qualquer coisa a gente vai conversando lá no grupo. Sim, sim. Até mais. Bom final de semana para vocês. Para vocês também. Bom final de semana para vocês. Obrigada, pessoal da comunicação do CA, que se dispõe nesse tempo aí com a gente.